Começar nossa live de hoje com o Edu Terra, falando sobre o comportamento do cliente, do consumidor, tempos de crise. O Edu está entrando aqui. Aê, Francisco, Luciana. Olá, Oi, Edu. A como vai, Didi? Beatriz aqui, que está acompanhando a gente. A Jennifer aí. Galera entrando. Bom, estamos Isso em aí. ponto aqui do nós de novo. Muito prazer estar aqui de novo com você. Prazer é meu. Mais uma live juntos aí, falando de um tema E diferente dessa vez, né? isso aí, vamos falar de cliente, vamos falar de comportamento de consumo. Vamos começar aqui de novo assim, se apresentando rapidinho? Vamos lá. Então, eu sou a Andréa Dietrich, consultora, empreendedora, especialista nessas frentes de transformação digital, branding, e apaixonada aí pelo varejo, que é o grande tema que a gente vai aprofundar ainda mais hoje. Muito bem. Eduardo Terra, sou conselheiro de algumas empresas de varejo, sou consultor, palestrante, organizo algumas missões aí internacionais, apaixonado por consumidor, por varejo, e a ideia, junto com a Didi, é dividir um pouco com vocês as nossas experiências, percepções sobre o que está acontecendo nesse momento tão diferente do nosso varejo e do nosso mercado mundial. É isso aí. Essa live a gente está gravando, então no final ela fica aqui também no Stories e também estou colocando no YouTube para a gente acompanhar lá e depois também a gente sempre faz um resuminho, ou vai estar no LinkedIn ou aqui no próprio Instagram, um resuminho para quem não conseguiu acompanhar agora, tá? Para quem que vai ficar aí depois. Bom, Du, vamos introduzir assim nosso tema. Então a gente está vivendo um momento de muitas transformações e que tendem a ficar, né? A gente está falando de hábitos e comportamentos que a gente está aprendendo agora. A gente falou isso na última live, que 35% dos internautas aí que estão comprando agora são novos comprantes, novos entrantes, né? Novos compradores desse e-commerce, que esse é um dos grandes hábitos que está se transformando. E a gente tem acho que três grandes impactos aí que a gente está vendo de uma forma geral, né? Que é novas experiências surgindo, né? Que é esse cliente experimentando canais diferentes, está experimentando novas abordagens, realidade virtual, realidade aumentada, novas formas de conhecer aí produtos, serviços. A gente está vendo um outro impacto profundo aí no comportamento também, o mundo cada vez mais polarizado aqui, né, onde a gente tá sofrendo muito essa questão de desemprego, da crise do desemprego, da insegurança, as pessoas reduzindo seus hábitos aí com entretenimento. E aí a gente vê também um comportamento ainda mais consciente, cada vez mais consciente de marcas se unindo, trabalhando em conjunto aí para uma sociedade, em prol de melhorar a sociedade, de entregar um valor ainda maior do que só o produto e o serviço. Não é hora de vender, é hora de prestar serviço. Como é que você está vendo tudo isso, essa transformação do consumidor? Como é que você vê essas mudanças no comportamento, tanto financeiro quanto comportamental, né? Vamos dizer assim, desse cliente. Perfeito. Bom, primeiro, com quem trabalha com marketing, com marca, com varejo, esse é um dos temas mais importantes, porque isso não é nem pós-Covid-19, né? Acho que o consumidor já mudou, ele já é diferente do que ele estava 30, 40 dias atrás, e eu acho que a gente tem que mergulhar e entender essas mudanças se a gente quiser adaptar as nossas empresas, as nossas marcas, as nossas lojas a ele. E eu tenho dividido essa transformação, essa mudança, primeiro em dois blocos. A gente vai ter um primeiro bloco que não é bom, que a gente vai ter um consumidor com mais restrições financeiras, econômicas, já que junto com esse problema de saúde vem uma onda de problema econômico de curto prazo. Então, a gente vai ter um consumidor muito parecido com aquele consumidor que o Brasil já conhece das crises que a gente viveu, né? Com restrição de orçamento, muito sensível à promoção. Isso, eu diria que a gente até tem um histórico nos últimos 10 anos de saber lidar. Então, esse é um primeiro ponto. Aí tem um segundo bloco, esse completamente desconhecido, que são mudanças de hábito e de comportamento.
né, que essa epidemia está trazendo. Isso é global, isso não é só Brasil. E eu queria destacar, por enquanto, 3 aspectos desse comportamento que as pesquisas que a gente tem recebido estão começando a mudar, a mostrar. O primeiro é um consumidor muito mais digital, né? Que está em casa e que está dando preferência aos canais de compra digital, está consumindo mais conteúdo digital, o entretenimento virou digital, está aí o exemplo das lives, né? A educação virou digital, os alunos estão estudando, o trabalho virou digital. Então, quando eu falo um consumidor mais digital, não é só um consumidor por e-commerce. E isso é importante. O segundo aspecto é um consumidor com a saúde muito mais protagonista dos seus hábitos. Então, isso quer dizer que ele vai consumir mais produtos e serviços de saúde e ele vai levar em consideração mais aspectos de saúde no seu varejo. Então, lojas que tenham uma higiene melhor, que tenham soluções de circulação melhor, vão ser importantes. E o terceiro é um consumidor mais consciente em relação a tudo. Em relação ao planeta, em relação à família, em relação a tudo. Então, essa consciência diferente talvez seja a grande caixa preta que a gente vai ter que começar a desvendar, se ele vai consumir mais ou menos produtos de luxo, se ele vai querer ter 2 ou 3 carros, ou se ele não vai mais ter carro. Que consciência nova é essa que essa epidemia vai despertar? Então, acho que o digital, a saúde e essa nova consciência são os 3 elementos que a gente pode explorar desse novo consumidor que esse momento está nos trazendo. Eu estava até te falando rapidamente, vi uma pesquisa aqui interessante que fala, né, de 3 comportamentos, que é bem na linha aí, parecido com o que você está falando, 3 comportamentos que a gente pode esperar, né, de transformação aqui, né, do que vai vir pós-crise. Aquele que vai comprar de uma forma desenfreada. Até eu li uma matéria sobre o revenge buying da China, né, que é um movimento de você comprar, de você se satisfazer daquilo que você foi privado. Então, é aquela coisa de você sair e comprar de uma forma desenfreada ali para você suprir a sua carência, seu isolamento nessa fase tão difícil. Que, inclusive, o CEO da Amaro colocou um posicionamento sobre isso, achando que é isso que vai acontecer, que de fato as pessoas vão sair, vão querer comprar aquilo que elas se privaram tanto nesse período. Aqueles que vão se questionar em relação ao consumo, né, que é isso que você está falando, muito mais consciente, e vai falar assim, será que essa marca faz sentido, isso tudo que eu consumi ou não? E aquele de fato que vai ter o poder mais aquisitivo mais comprometido. Como é que você fez uma live lá sobre China e tudo mais, você conhece bastante lá, todo ano tem ido fazer lá as imersões. Como é que você tem visto esse comportamento acontecendo lá na China, cases, o que a gente pode esperar disso também aqui no Brasil? Tem reflexos, obviamente são comportamentos completamente diferentes, né? Mas mercados completamente diferentes, mas a gente tem uma luz ali para a gente se inspirar, né, um pouquinho. Não, perfeito, eu concordo com o que você colocou. Eu acho que um dos motivos da gente olhar a China é dela estar sempre um pouco à frente do que acontece aqui. Eu, quando ia à China, infelizmente não está dando para ir agora, né? A última vez que eu fui foi em setembro do ano passado. A sensação era de uma viagem para o futuro, de 4, 5 anos, e depois a gente voltar aqui e ver um pouco do nosso varejo. E isso está de novo acontecendo com a epidemia. A China está alguns meses à frente da Europa, dos Estados Unidos e do Brasil, em todos os aspectos, né? Inclusive o da reabertura e da retomada. E nessa reabertura do comércio e dos shoppings, teve esse efeito de autoindulgências. Eu, depois da epidemia, mereço comprar uma bolsa nova, um sapato novo, roupa nova, etc. E a demanda reagiu bem. Claro que a gente vai ter que separar o aspecto emocional comportamental do aspecto econômico-financeiro. O Brasil é um país que tem problemas, né, de diferença social. Não é todo mundo que pode se dar esse prazer de vou comprar agora o que eu quero. Mas a minha visão, eu atuo como conselheiro em empresas de diferentes segmentos. O que eu tenho visto é o seguinte: algumas indústrias, alguns segmentos, de fato, vão sofrer um pouco mais. Eu vou dar alguns exemplos para você. Talvez automóveis, turismo, né? Isso vai ter um problema um pouco maior de curto e de médio prazo, porque trocar de carro, fazer uma viagem para a Europa, para os Estados Unidos, seja uma indulgência grande demais
pelo momento e pelas dificuldades que a gente está passando. Agora, comprar um perfume, comprar uma roupa, comprar um sapato, comer algo um pouco melhor, já que eu não vou viajar, já que eu não vou trocar o carro, talvez aconteça e está acontecendo. A gente tem alguns exemplos do Brasil. Nessa última semana, algumas cidades, Santa Catarina, começaram a reabrir o comércio e as primeiras informações que eu tive foram de vendas excepcionais nas lojas, né? Ou seja, esse efeito revenge, né, que você citou desse estudo da China, a gente começa a ver aqui. Eu não estou dizendo que todas as lojas vão sair vendendo muito da noite para o dia quando tiver a reabertura, mas essas pequenas e médias indulgências para um consumidor que está reprimido em seu consumo, que está impedido de poder comprar, eu não tenho dúvida que vai acontecer assim que a gente tiver a retomada e a reabertura. Como é que você está vendo essas questões de categorias, que é isso que você falou, né? Tem categorias que estão sofrendo mais. Eu vi um estudo muito bacana do CEO do Walmart falando sobre a curva, né, de consumo que está acontecendo e como é que ele está organizando as ofertas e portfólio agora conforme esse novo comportamento. Então, por exemplo, agora a gente já está entrando lá nos Estados Unidos, ele está entrando na curva dos acessórios para cabelo, de cuidados pessoais, de beleza, porque agora você começa a faltar a manicure, o cabelo já está ficando mais branco, as mulheres já estão ficando mais naturais, e aí você começa a buscar isso, cortar o cabelo, a barba. Então você vai vendo assim, né, o começo era, eu preciso estocar alimento, não sei o que vai acontecer. Primeiro o papel higiênico, né, os itens de higiene, depois os alimentos, eu preciso estocar. Agora já começa para uma questão mais de beleza, autocuidado, educação, né, vou montar meu home office. Como é que você está vendo essas categorias? E até numa perspectiva um pouco mais para frente, você acha que todas retomam da mesma forma, ou você acha que vai ter mudanças dos padrões de consumo? Você sabe que esse é um dos temas mais importantes, tanto em termos de Brasil, de indústrias, quanto em termos de empresas, e que eu acho que está sendo um pouco discutido. Eu vou dar 2 exemplos. Eu estou no conselho de 2 empresas que são supermercados, em 2 regiões diferentes, que estão com vendas relativamente boas, né? Dentro do que se pode vender, mas o maior desafio tem sido entender estoque, compra, ruptura de produtos que alguns vendiam um pouco, agora se vende muito, tem produto que parou de vender, quer dizer, o comportamento dos itens e das categorias está completamente fora das curvas tradicionais. Isso tem sido a maior dificuldade de gestão nas empresas, né? O que se vendia não vende mais, o que vendia pouco vende muito. A cesta do consumidor mudou bastante. Acho que a maior provocação para ser feita é a gente se olhar no espelho, né? Quer dizer, vamos fazer um exercício. É isso mesmo, somos nós mesmos, né? Somos nós mesmos. Quanto mudou o nosso hábito e, principalmente, o nosso gasto. Então, um brasileiro de classe média, ele está gastando de forma muito diferente o seu dinheiro nesses últimos 30 dias, né? Então, ele está gastando talvez menos com combustível, menos em restaurante, mais em supermercado. Ele não gastou em, por exemplo, roupas, enfim. Isso tudo muda o bolso, né? E daqui para frente, na retomada, isso também vai acontecer. Então, um dos exemplos. A maior parte das empresas, por estarem a grande parte impedida de funcionar, e as que estão funcionando em menor escala, anteciparam como medida de contenção férias para os seus funcionários. Tá? Isso foi quase geral. O que isso quer dizer? Que nos próximos 10, 12 meses, ninguém vai sair de férias. É verdade. As aulas provavelmente retomam no meio, né, do ano. Então, as férias futuras de quase todos os brasileiros foram antecipadas e estão sendo gozadas durante a quarentena. O que isso quer dizer? Que não haverá viagens, né, durante um bom tempo. Isso quer dizer que, de um lado, uma indústria vai sofrer, mas do outro não vai se gastar com esse tipo de coisa. Então, vai faltar dinheiro, porque vai faltar emprego, mas vai sobrar dinheiro, porque a gente vai deixar de gastar com algumas outras coisas. Então, resumindo, a gente vai ter uma reorganização, uma redistribuição do chamado orçamento das famílias brasileiras para serviços diferentes, produtos diferentes e consumos diferentes. Tem uma pergunta aqui que apareceu, que fala, acho que justamente disso. Cadê? Aliás, vamos incentivar
A ideia da live é que a gente possa interagir com a nossa audiência, que está crescendo bastante aí. Então, a gente vai tentar responder, na medida do possível, tudo que chegar para a gente aqui. Dentro Compartilha do com os tema amigos aí. consumidor, né? Acredita que mesmo com o desemprego acontecendo e acontecerão mais, acredita que o consumidor sairá consumindo itens que não sejam de primeira necessidade, como moda, acessórios, que é um pouco desses pontos que a gente comentou, né? Moda sempre é um ponto bastante questionado aqui. Pois é, eu acho que a gente tem que olhar isso de várias formas. O Brasil tinha, antes da Covid-19, 12 milhões de desempregados. Isso é muito, mas a gente tem que lembrar os dois lados do copo. Eram 12 milhões de desempregados, mas eram 90 milhões de empregados, tá? Com dinheiro para consumir. Esse número vai mudar, a gente vai de 12 para 20 no cenário extremo, mas a gente vai continuar tendo 80, 82 milhões de brasileiros empregados. Isso gera renda, isso gera consumo. Então, o consumo vai continuar existindo, o que vai mudar o destino desse consumo. Então, essa tese de que este consumo, mesmo que numa base menor, vai ser distribuído de uma forma diferente. Ele vai menos para viagens, menos para automóveis, menos para bens de valor maior, menos para luxo, talvez. E talvez ele seja mais direcionado para produtos de autoindulgência, que eu, porque passei a quarentena, porque não posso viajar, porque não vou trocar de carro, mereço. Isso pode, sim, gerar uma demanda interessante para alguns segmentos, né? Isso mesmo. Exatamente. Esse é o raciocínio que a gente tem feito aí. Eu não estou minimizando o problema macroeconômico, social que a gente terá e não será pequeno, né? Mas a gente tem que sempre olhar o seguinte: o consumo vai diminuir, mas vai continuar existindo e vai ser reorganizado e redistribuído. Então é dessa maneira que a gente tem que olhar as coisas, né? Perfeito, é isso. Aquele cenário caótico que talvez a gente estivesse colocando, né? Tá todo mundo começar, ninguém mais vai consumir mais nada. Não, isso não existe. Esse não, dessas coisas que não são de primeira necessidade, vou reajustar aqui o meu padrão de consumo, mas é justamente isso. Talvez essas categorias ganhem ainda mais oportunidade dentro desse cenário onde eu vou me privar de coisas mais caras dentro do meu orçamento, né? Pois e aí tem uma pergunta aqui aqui da Dia das Mães, né? Boa. Que eu acho que é até interessante. Primeiro, vamos falar. Eu gosto de dar exemplos baseados em realidade recente. Então, vamos falar como exemplo a Páscoa. A Páscoa foi um desastre? Não foi, né? A Páscoa foi, por exemplo, para os supermercados muito boa, né? Para o varejo especializado, sem dúvida, que estava fechado, foi muito aquém do esperado, mas muitos dos principais players venderam através de formas alternativas, os canais digitais. Quem tentou acessar algumas das empresas especializadas, Copenhagen, Cacau Show, viu que para muita gente faltou até produto. A Lacta, né, criando revendedores que ganhavam comissão também, para cada ovo vendido você tinha uma comissão. Sendo que a Páscoa foi no auge da histeria e da crise do coronavírus. Então, eu não estou dizendo que teremos o melhor Dia das Mães de todos os tempos, tá? Pelo amor de Deus, não é nada disso. Mas eu acho que a combinação, né, de um momento onde a mãe, o pai, né, tem sido sempre o objeto de proteção das famílias, né, de se cuidar. Todo mundo vai querer dar um bom presente para sua mãe. A dúvida é que presente é esse e de que maneira eu vou comprar. Então, de novo, os canais digitais se tornam muito importantes, que a gente falou na outra live, e leia-se canais digitais, não necessariamente um e-commerce formal estruturado. Tem muita empresa que nunca vendeu nada pela internet, vendendo muito através de WhatsApp, né? Com catálogos digitalizados, mandado para a base de clientes, vendendo pelo WhatsApp. Então, isso é uma maneira de vender, porque vai ser a grande forma de se fazer Dia das Mães. As melhores previsões que a gente tem nesse momento falam de um início de reabertura do varejo no final de abril, né? Mas uma reabertura parcial e lenta. Então, é bem provável que a gente não tenha, para o Dia das Mães, a normalidade que se esperava. Então, talvez a gente tenha uma parcialidade aí aberta, né? Mas então os canais digitais vão ser muito importantes para que a gente tenha um Dia das Mães, pelo menos próximo da normalidade. Claro que não vai ser normal,
qualquer previsão que existia antes para o Dia das Mães de 2020 vai ser abaixo, mas a gente pode tentar compensar um pouco com essas iniciativas, como foi a Páscoa. E a gente tem visto até vendo televisão mesmo, assistindo ali Globo, né? E você vê startups, né, negócios pequenos, digitais, anunciando e que estão decolando, né? Que agora estão assim. Então você está vendo mudança dos padrões dos grandes, né? Meio que quietos nesse momento, os pequenos, esses novos formatos aparecendo cada vez mais forte. Eu acho que é o que você falou, acho que agora trazendo, até tinha uma pergunta aqui falando sobre branding, né? Como é que o branding pode ajudar nesse momento? Eu acho que o branding aqui é chave, porque é o que a gente está falando nesse momento é menos sobre aquele compre agora, está aqui, preço, produto, e muito mais sobre um argumento e uma sensibilidade muito maior e muito mais humano, né? Marcas muito mais humanas. E aí tem uma pesquisa do Trust Barometer, da Edelman, que falando sobre o quanto as pessoas esperam de fato que as pessoas tragam, que as marcas tragam muito mais empatia, muito mais solidariedade, muito mais que mostrem a sua preocupação sobre o que estão fazendo com seus colaboradores, com seus consumidores, e tragam essa verdade, essa transparência, conteúdo, né, de uma forma muito mais próxima e conectada aí desse momento. Isso vai gerar um grande engajamento. E serviços, né, que é isso que a gente falou também na última. Como é que... E aí, essa é a discussão, né? Que eu acho que é legal, como que vai ser impulsionada por esse novo comportamento do consumidor. Ele começa a ter uma visão muito mais ampla, muito mais consciente dos mercados, das marcas. Começa a ter acesso a mais serviços, né? Por essas novas plataformas digitais, que não existiam. E você começa a abrir aquela história que a gente sempre falava muito, que a gente sempre fala muito, né, de marcas como experiência, plataforma de experiência, onde eu trago a loja, mas trago outros tantos serviços acoplados. Eu acho que também esse é um grande ponto de transformação. Eu estou tendo que abrir o meu negócio para outras tantas coisas que eu posso fazer e agregar valor para o cliente agora, né? É sentir a dor dele. É o que a gente estava falando da transformação do mercado automotivo, e você vê General Motors produzindo, acho que respirador, transformando o seu business para atender a necessidade agora. Você tem outras inspirações? E o que o Francisco está colocando aqui é isso, né? Não é mais como vender, é como é que eu posso ajudar, que eu acho que é a maneira de você, o que o branding faz, você é super especialista nisso, você precisa tocar muito mais do que o racional, o emocional do consumidor. E você não toca o emocional nesse momento falando em venda, né? Você toca o emocional falando em informação, em cuidado, em preocupação, né? Tem uma pergunta também do Jorge, que eu acho que é mais ou menos geral, né? De como é que o varejo físico pode começar a se preparar para essas mudanças que a gente está discutindo do consumidor, né? Eu acho que eu diria que aqui, mais ou menos o que a gente colocou na abertura, ele pode se preparar olhando 3 aspectos. Primeiro, mesmo ele sendo físico, ele vai ter que ter canais digitais complementares. O varejo físico, que continua só físico, esperando que as praças abram, não vai aguentar, tá? Hoje mesmo eu falei com algumas redes, né, que tem varejo só físico, todas elas estão achando uma maneira de vender pelo digital, né? Porque vamos lembrar que mesmo com a reabertura, a gente não sabe a data, a normalidade vai demorar para vir. Então a gente vai precisar do apoio dos canais digitais. O segundo é o seguinte: a saúde, né, a questão sanitária vai tomar um protagonismo muito grande na escolha da loja física. Então não adianta a gente reabrir uma loja física que não demonstre para esse novo consumidor que a gente é um ambiente seguro para consumo. Então isso significa EPIs para funcionários, equipamentos de proteção individual, significa um ambiente que pareça estar seguro, significa funcionários orientados, preparados. A gente tem que começar já a orientação e o treinamento dessas equipes que vão receber clientes, muitas vezes preocupados se aquela loja é um ambiente seguro. Então, esses 2 aspectos, eu diria que são os primeiros que a gente deveria endereçar para começar a preparar para receber esse consumidor aí pós-coronavírus. Eu acho que é legal a gente falar um pouquinho aqui sobre
Aqui vieram duas perguntas sobre shopping centers Sim, versus lojas de rua. Como é que a gente está vendo esse segmento? Como é que a gente pode ver o futuro aí dos shopping centers, que já vinham sofrendo muito, né? sim. E depois a gente também fala da loja física. Há uma tendência global, não é Brasil, de que a reabertura que vai ser escalonada, né, ela comece pelo varejo de rua, por ele gerar, em tese, menos aglomeração. Isso é mais ou menos consenso, né? E, enfim, os shoppings têm se organizado, é um setor bem organizado no Brasil para poder entregar uma solução que não gere as aglomerações, né? Para poder ter um protocolo seguro de abertura. Porque o tal do novo normal, que a gente está começando a ver em imagens na China, nada mais é do que a gente vai voltar, só que a gente vai voltar de máscara. Eu não tenho dúvida que para que as cidades se reabram, vai ter uma legislação e vai ter que ser lei. Não vai... Hoje o prefeito de São Paulo, né, como o prefeito de muitas cidades, começou a baixar uma portaria recomendando o uso de máscara. Isso não é suficiente, né? Vai ter que ser lei por um bom tempo as pessoas usarem máscara. Esse é o primeiro ponto. Segundo, aglomerações, protocolos de aglomeração. Isso eu estou falando do início. Então, a hora que a gente começar a entender esses protocolos, a gente vai estar começando a ficar preparado para abrir. E aí o consumidor vai, aos poucos, ganhar confiança, né, de poder circular. E a gente está falando de um Brasil que é um continente, né? Então, tem gente nos ouvindo em São Paulo, que é o epicentro, né, da epidemia no Brasil, a cidade de São Paulo, e a gente tem muitos municípios, inclusive no estado de São Paulo, que não tem caso algum. Que se você for agora, tem gente andando na rua com pouca preocupação. Então, são situações bastante diferentes. Então, se tiver uma reabertura, a gente também vai ter movimentos bastante diferentes em termos de preocupação e de consciência desse consumidor. Mas, para fechar a pergunta, eu acho que os shoppings estão fazendo um trabalho muito bom de se organizar e de se preparar para receber esse consumidor na reabertura. Eu acho que o consumidor vai ter que sentir segurança que os shoppings abertos serão ambientes seguros para isso. E a gente vinha falando muito nesse movimento de transformação sobre o papel da loja física. E eu acho que agora é um grande momento, inclusive eu estava hoje conversando com um cliente sobre isso. Então agora minha loja perde a importância, né? Então a minha loja física agora, então eu tenho que abrir só o e-commerce, como é que eu vou ficar? Então eu não, como é que eu transformo tudo isso? Como é que você vê o papel da loja física, que é o que a gente vinha falando, e acho que agora vai ser ainda mais acelerado para essa experiência de consumo, né? Já que eu como consumidor entendo que eu posso comparar, comprar, ter um serviço ainda melhor, mais personalizado, se eu estou no digital. Qual é o papel da loja física pós-abertura aí das lojas? Aí de novo, um bom exemplo a gente falar da China, né, que está há algum tempo na nossa frente em termos da transformação digital. Primeiro, quem tiver aqui preocupado se a loja física tem ou não relevância, relaxem. A loja física é e continuará sendo muito importante para o futuro do varejo. O que tem, sim, é um novo papel para ela desempenhar. A loja física não é mais aquela mesma de uma loja que fica esperando o consumidor chegar, que só vende se o cliente for lá, que mede venda por metro quadrado. Enfim, essa loja física morreu. A loja física que a gente está falando é uma loja integrada com o mundo digital, onde muitas vezes ela é a grande forma de você buscar e captar novos clientes. Ela é um ambiente onde o cliente vai buscar o que ele comprou online, ele vai experimentar produto, ele vai conhecer produto, ele vai trocar produto, né? Ela é a solução para que a sua venda online tenha resultado, porque muitos dos produtos para se vender online você não consegue uma entrega eficiente para a casa do consumidor, você precisa usar a loja para isso. Enfim, as teses do chamado varejo omnichannel, que é o que combina o físico com o digital, são muito mais fortes em termos de resultados concretos do que o varejo só físico ou o varejo só digital. Então, essa combinação, né, que tem se mostrado muito exitosa de uma rede de lojas físicas com uma plataforma digital de maneira integrada, é o que de fato tem dado resultado. E aí esse papel da loja física é importante.
Eu estava perguntando, será que agora será que vai valer a pena, uma das perguntas, investir em PDV? Eu acho que agora é o que mais, né? Agora no processo de reabertura é justamente a oportunidade de você revalidar toda a experiência que você está entregando ali, porque esse cliente já está indo para um novo normal, ele está entendendo essa nova experiência de uma forma diferente. E aí é interessante a gente falar de experiência num outro aspecto, porque agora todo mundo colocou suas lojas no digital. Você pegou uma plataforma de e-commerce pronta, rapidinho colocou ali, online, plugou. E aqui a gente está falando de comportamento do cliente, né? Então não vai ganhar mais o jogo agora, né? Daqui para frente, quem é que tem um canal digital? Vai ganhar o jogo quem entende e usa os dados do cliente para prover uma experiência superior, cada vez mais personalizada, que é o que a gente ia falando. E às vezes isso parece tão longe, né? De tipo, mas o que tem valor para o meu cliente? Como é que eu vou saber? Cara, os dados da sua base. O que a sua base de cliente diz sobre eles? Sobre o comportamento, sobre o que eles precisam. Né? Então, acho que agora é o momento de, mais do que nunca, usar esse momento para reorganizar os seus ativos para. Aí é um step a mais de experiência e de personalização e individualização. Né? Não, você tem toda a razão. Tem, inclusive, algumas perguntas e comentários. O que o Laércio está colocando. A gente comentou na outra live. A gente andou 5 anos em alguns meses. Isso é um fato, tá? E não é uma frase de efeito. Eu estou olhando isso pelos números das empresas que eu acompanho. Metas de participação e volume de e-commerce que a gente tinha para daqui a 3, 4 anos estão sendo batidas no meio da epidemia. Então, o e-commerce está crescendo de uma maneira assim espetacular. É claro que talvez uma parte disso volte quando as lojas reabrirem, mas a gente andou 5 anos em alguns meses aí, tá? Isso é um fato. Uma outra pergunta aqui, que tem a ver com o teu comentário também, assim, a gente vai ter que mudar as perguntas, né? Então, a pergunta que o Jorge colocou, o Jorge tem feito perguntas interessantes, né? Aonde vai estar o lucro? No físico ou no digital? O lucro é da omnicanalidade. Aliás, medir o lucro pelo canal é um dos erros que as empresas continuam cometendo, né? Porque na medida que eu integro, omni vem do latim todos integrados, né? Quer dizer, a omnicanalidade, diferente de 2 canais juntos, do multi-channel, fala da integração. A hora que eu coloquei um junto com o outro, eu não posso mais medir um separado do outro. O erro é justamente esse. Né? Passa a ser uma coisa só e não mais 2 coisas separadas. Então, as métricas passam a ser diferentes. Esse é o grande desafio que a gente vai ter que saber fazer daqui para frente. E esse racional que você colocou, da gente mudar os diferenciais competitivos, que talvez antes da crise era, eu tenho um canal online, meu concorrente não tem, vão mudar. Eu vou ter que ser o melhor canal online. Eu vou ter que saber fazer a melhor jornada do cliente nele. A experiência do e-commerce, a experiência da loja, tudo vai se transformar. E vamos falar um pouquinho sobre os desafios, a gente até comentou um pouco na última, mas esse aqui é para a gente aprofundar até um pouco mais nisso. Os desafios dessa omnicanalidade, quando a gente fala de base de dados, de integração, de CRM, porque eu acho que quando a gente também, linkando um pouco com o que a gente falou de branding, de marcas mais humanas e tudo mais, como é que eu uso esse conhecimento desse meu cliente e crio relacionamentos muito mais próximos, né? Então a gente vê alguns cases que eu estou lendo aqui falando sobre isso, que gerou uma conexão, uma proximidade muito maior nesse momento da marca com o seu cliente, porque virou a única forma de eu me relacionar. Então eu trago o vendedor para uma relação muito mais consultiva, que eu tinha ele só ali transacionando na loja. Então eu trago ele para um diálogo no dia a dia com o WhatsApp, ali, muito mais próximo desse cliente. Eu começo a trazer conteúdo relevante, não só aquilo que eu vou vender. Como é que você vê esse desafio de CRM, de fidelização, de personalização? Perfeito. Eu acho que você tocou num ponto que é fundamental, que está muito no escopo da nossa live de hoje, né? Que a gente não comentou. O nível de racionalidade das pessoas diminuiu muito, né, com tudo isso que está acontecendo. As pessoas estão mais emotivas, estão mais abertas a questões emocionais e, portanto,
estão se engajando mais com essas causas. Então, a relação das pessoas com as marcas, das pessoas com as empresas, tá diferente. Então, se antes a dinâmica de fidelização, a dinâmica de engajamento se dava por mecânicas muito transacionais, por alavancas de preço, de promoção, essas alavancas estão em transformação, né? As alavancas de fidelização caminham para alavancas mais de ordem emocional do que de ordem transacional. Essa é uma das mudanças grandes que as pesquisas têm mostrado, porque a gente está mais exposto, né? As pessoas estão com feridas mais abertas do ponto de vista emocional. Acho que essa é uma discussão grande e por isso talvez o tema que você domina tão bem, que é branding, é a grande ferramenta que as marcas têm de engajamento, né, e de tocar nesse lado menos transacional do consumidor. Tem uma pergunta que eu acho que é importante, que a Paty colocou aqui, que a omnicanalidade ela vai além do canal de compra, né? Eu acho que a omnicanalidade ela tem que ser também na comunicação com o cliente. Para dar um exemplo, para que todo mundo entenda, o consumidor ele é omnichannel em comprar, em se relacionar. Então, hoje eu vou acionar uma empresa, eu posso querer ligar, eu posso querer mandar um e-mail, eu posso querer mandar um WhatsApp, eu posso querer mandar qualquer coisa. E essa empresa que eu estou acessando, ela tem que me enxergar de forma única e às vezes eu vou começar uma conversa pelo telefone e eu quero continuar ela pelo WhatsApp. Então, o desafio da empresa também é integrar essa comunicação com o cliente nas suas diversas plataformas, que é a omnicanalidade, ou omnicomunicação, não só a omnicanalidade. E nesse ponto que a gente está falando aqui dessa transformação do relacionamento, né, novos canais, etc., acho que tem um ponto mais do que o marketing digital em si, né, que a gente está falando. Então, assim, a gente realmente está acelerando muito as coisas. A gente sempre falava de etapas, né? Entra no digital, depois aí você começa a vender, transacionar, depois você vai falar de conteúdo, você vai falar de relação, aí você vai procurar uma DMP, que é quem vai clusterizar por comportamento e não transação, a sua base. Tudo isso a gente está acelerando, né? Eu preciso olhar minha base muito além do dado de quem compra ou não compra. Mas justamente que assim, quem é esse cara na profundidade? Qual o comportamento dele? Hoje a tecnologia permite isso, né? Eu consigo entender os clusters, né? Os agrupamentos de interesse muito mais por comportamento do que só essa transação. E aí para o marketing traz também um grande desafio, que é muito mais do que só o marketing digital que eu vou colocar ali no Google e tudo mais que eu vou transacionar, fazendo as jornadas e tudo mais, o contexto ganha uma relevância absurda. Porque com a enxurrada de e-mail marketing que eu vou receber, com a enxurrada de WhatsApp que eu vou receber, o momento certo de eu falar com aquela pessoa sobre aquele assunto vai ser o grande diferencial. Então olha que como a gente vai ter que se desafiar. Exatamente. É o momento. É isso aí. Eu automatizar o meu conceito, minha jornada, o meu relacionamento, de uma maneira muito mais profunda, né, do que a gente fazia, então. E atendimento, né, do que você tocou, de todos os pontos. Como é que fica o call center, atendimento ao cliente, nessa história, né? Digitaliza brutalmente também. Assim como a gente está falando de 5 anos em alguns meses para canal, também tem 5 anos em 5 meses para atendimento. O consumidor está usando, até porque tem um encolhimento da oferta dos canais tradicionais, analógicos. Hoje, muitas das empresas que a gente quer acessar, desde uma conexão de internet, TV a cabo, etc., estão com restrição de oferta dos canais tradicionais. Então, o consumidor está aprendendo a buscar canais digitais. E, por sua vez, as empresas estão acelerando a oferta dos canais digitais. Então, tem uma aceleração disso também, né, que a gente vai ter que buscar e entender. Agora, você também tocou num aspecto que a transformação digital ela tem que ser vista muito a partir da questão do dado e da tecnologia. Então, talvez, eu estou vendo algumas perguntas, a gente ainda tem um mindset, uma preocupação de querer entender o consumidor na unha, vamos usar uma expressão forte aqui, né? Quer dizer, como é que eu entendo esse cliente? E, na verdade, assim, a olho nu nós não vamos entender.
Quem vai entender esse novo consumidor de verdade são os dados que ele vai gerar, certo? E aí vem toda aquela agenda de inteligência artificial, analytics, né, que vai calibrar a nossa oferta, a nossa comunicação, a nossa loja para os hábitos desse cliente. Então, por quê? A única certeza que a gente tem é que esse novo consumidor vai mudar muito daqui para frente, né? Então, a volatilidade, a incerteza, a gente vive um mundo de muita transformação, né? Se a gente, de um lado, espera normalidade, estabilidade, o que o mundo tá nos mostrando é que a gente está vivendo um mundo de instabilidade, incerteza e mudança. Então, nesse aspecto, quanto mais você tiver uma empresa, uma loja que tenha dados, análise, que possam reagir rapidamente a uma mudança de comportamento. Então, se até semana passada, o ideal é que eu mandasse um e-mail marketing terça-feira às 9h, e os dados calibram que agora não é às 9h, é às 7h30, né? É o sistema que vai reagir a isso, não é você a olho nu que vai perceber. Então, aí é que está o papel da tecnologia, da inteligência artificial, dos algoritmos e dos dados, que vão fazer com que você tenha uma empresa preparada para essa mudança constante de consumidor. E que pode ser uma atitude equivocada, né, nesse momento de você... vou cancelar alguns ativos aqui que eu tenho, mas esse é extremamente estratégico nesse momento. E para quem não tem dúvida, aí, assim, isso a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de outras tecnologias talvez mais avançadas de atendimento, relacionamento e conhecimento desse cliente. Mas como é que a gente começa isso, para quem ainda não tem isso, ferramentas tão fortes, assim? Eu até no meu dia a dia, a gente costuma deixar esse assunto até mais... as pessoas fazem isso ficar muito complexo, né? Mas conhecer o cliente, conhecer o consumidor, ele pode ser muito simples, né? Como usar esse momento para fazer entrevista por telefone, abrir um chat aqui para conversar com o seu cliente, entender necessidades, as dores, você entender a jornada, como é que ele deve estar se colocando nesse momento, né? Como é que tá, o que isso tudo está afetando na psicológico e o financeiro desse cara, e como é que a sua marca, o seu negócio pode contribuir nesse momento, fazer uma pesquisa online, né, um SurveyMonkey, um Google Forms, tudo isso, essa abertura para você ouvir, né, isso não requer também grandes tecnologias, isso é só a sua atitude de fazer algo diferente, né. Essa tem sido talvez uma das minhas maiores provocações em lives ou em palestras, que é o seguinte: a gente tem que parar de achar, porque não é verdade, que essa CRM, inteligência artificial, precificação dinâmica, é coisa para empresa grande e são soluções caras. Isso não é mais verdade. Já pode ter sido um dia, né? Existem soluções, né, de tudo que eu falei, né, que usam recursos de inteligência artificial. Existem soluções de CRM, existem soluções de personalização e recomendação de oferta muito acessíveis, para todo tipo de empresa, que você contrata pela internet, que você paga por performance. Claro, tem que ir atrás, tem que fuçar, tem que pesquisar, mas eu garanto que tem, né? Tem empresas pequenas usando soluções baratas e crescendo com essas soluções. Tem que entrar no mindset do empresário, pequeno e médio, de que tecnologia é para ele também. Eu tenho dito uma frase que varejo já foi um negócio low-tech. Já foi um negócio que tecnologia era tático. Não é mais. Varejo agora é um negócio high-tech. Não dá mais para fazer varejo físico sem ter muita tecnologia. Então, a gente vai ter que entender de tecnologia. Não tem jeito, né? E esse é o caminho. E quando fala desse comportamento que vai ficar ali mais para frente, né, para a gente ir fechando aqui, conduzindo, e a gente para a gente se preparar para tudo isso, para esse novo momento, então, de uma pessoa que está com, né, de uma população aí que está mais frágil, que está mais vulnerável, que está mais cheia de questionamentos,
o que a gente pode dar de dicas de como se preparar para esse momento? O que fazer, coisas práticas, táticas, que a gente possa recomendar e ajudar aqui para quem está se preparando para esse novo momento? Perfeito. Bom, o que eu tenho dito é o seguinte, assim, esse é um momento que, de fato, nos provoca a pensar a dificuldade e a complexidade do que é ser um empresário, um executivo e um líder, né? A gente está vivendo, para fazer uma analogia, se ser um empresário, um executivo, um líder é ser um capitão de um barco, a gente está assim, no auge de uma tempestade num mar difícil sem enxergar um pouco do caminho. E assim, a gente pode desistir, né, pular do barco, abandonar o barco, ou a gente pode acreditar que a gente sabe fazer isso e de que uma hora a tempestade vai baixar, que eu vou continuar com o meu barco, que as águas vão acalmar. Então tem que ter, de novo, muita racionalidade, que é a expressão que eu tenho usado. Eu tenho usado uma expressão que líder é aquele que constrói o futuro enquanto ele administra as crises do curto prazo. Então ele tem que saber fazer isso, ele tem que passar segurança para quem está com ele, apesar dele estar morrendo de medo, né? E ele tem que tomar medidas. E aí, respondendo às tuas perguntas, medidas, né? De novo, né? Não sendo repetitivo, mas já sendo, que eu acho que é fundamental. Ele tem que, no curto prazo, acelerar o que ele puder, canais digitais, porque esses canais, não é que eles vão ser importantes só enquanto as lojas estão fechadas. Eles vão continuar tendo um protagonismo até que a gente tenha normalidade total. Então, o que for possível em termos de canais digitais é importante. Segundo, começar a preparar o seu parque físico de lojas para a retomada. Isso quer dizer que as lojas estejam mais prontas possíveis do ponto de vista sanitário, então EPIs para todos os funcionários, enfim, e orientação para os times, né? Porque eu tenho dito que, a partir do momento, isso já começou em algumas cidades de Santa Catarina estão com lojas abertas, e muitas foram pegas desprevenidas, quer dizer, o funcionário não sabia como reagir, não tinha equipamento de proteção, e aí o cliente simplesmente não entra, né? Eu recebi informação que o cliente entra, olha da rua, olha para a loja, o funcionário está sem máscara, ele não entra. Certo? Isso Então, diz muito da reputação da marca. Se ela não se preocupa com seus próprios colaboradores, que dirá com seu cliente. Então, começar a preparar a empresa para a retomada, né? Fora as questões que a gente já discutiu muito aqui e em muitas outras lives, né? As preocupações com caixa, com financeiro, enfim, e começar a entender. Eu tenho dito o seguinte: se o que a gente está passando é por um túnel escuro, que até outro dia a gente não sabia o tamanho dele, a luz, eu acho que a gente já passamos da metade do túnel, tá? A gente não está vendo ainda muito a luz lá na frente, mas eu acho que da metade a gente já passou e daqui a pouquinho chega o final. Então a gente tem que acreditar e, de novo, assumir que ser líder, ser empresário, ser executivo não é uma tarefa fácil, né? Tomar as decisões racionais, né, que acreditam que lá na frente a gente vai chegar. E fazer o que a gente está fazendo. Quem está assistindo, né, esse horário é que está buscando informação, está buscando caminho, está buscando reflexão. As lives têm sido muito úteis para isso. Pegar um pedacinho de dica em cada uma delas e começar a montar um quebra-cabeça de como é que vai ser o mundo, como é que vai ser o consumidor e como é que vai ser o varejo depois disso tudo. A pergunta, estava perguntando ali também, como é que vai ser esse cliente pós-CRIV? A gente falou um pouquinho sobre isso, mas é legal a gente fazer um sumário, talvez, um resumo aqui do que a gente conversou, né? Eu acho que o que a gente está vendo e a gente fala, precisa de 21 dias para você criar um novo hábito, né? Estamos criando já novos hábitos com tudo isso que a gente está vivendo. Eu acho que é um consumidor muito mais consciente e muito mais exigente da reputação do trabalho, do que ele se espera, né, de como uma marca vai atuar agora para servi-lo, né? Eu acho que começa a abrir essa consciência também, quando é isso que a gente estava falando, ele cuida do meu colaborador, então também cuida de mim. Então lá fora a gente até vê, né, muitas empresas colocando Great Place to Work, né, que é melhores empresas para se trabalhar, na porta da loja do varejo. Porque se eu sou bom com o meu cliente, com o meu colaborador, eu sou bom para o meu cliente. E isso já transmite valor e confiança diretamente, né?
E isso abriu agora, acho que uma caixa de conscientização, né, da população, entendendo assim, você vê, os três maiores bancos se juntando para doar dinheiro e doar máscara. Cara, concorrência, já quebrou-se as barreiras da concorrência. É um mundo muito menos com muito menos silos, com muito menos esse olhar do é meu, é seu, um olhar mais humano, mais consciente. E nisso, né, trazendo novas possibilidades dos negócios de joint ventures, negócios casados. Eu junto a minha know-how com o seu know-how e vamos ganhar junto. Então, eu acho que isso se abre novas oportunidades e o cliente ganha muito mais com isso. E a gente acelera muito mais isso. Porque às vezes até eu fazer tudo isso dentro de casa sozinho ia demorar muito tempo. E agora eu estou tendo que acelerar, então vem cá que eu me junto. E a gente está vendo que essa junção vai ser boa. Né? Então, eu acho que é um consumidor que a gente está falando muito mais consciente, mais digitalizado e com isso muito mais exigente, porque tem mais informação. Com mais profundidade, porque de você buscar, se preocupar, será que está fazendo bem mesmo? Será de onde vem? Será que está cuidando mesmo desses produtos que eu estou comprando? É isso que o Steve Lobsfield está falando, um universo mais colaborativo e menos competitivo. Que mais? Mais racional também, um pouco nessa questão do valor das coisas. Será que faz sentido eu pagar R$ 800 para eu ir para um show no Allianz Parque? A gente está tendo experiências live de shows com maior audiência dos maiores eventos do mundo. Por webinar, por online. Vai fazer sentido eu continuar pagando o valor que eu pago por aquilo que eu tenho hoje só no mundo físico, né? Esses questionamentos de valor vai mudar muito, né? Vai. Eu acho que você fez um bom resumo. Eu também anotei alguns pontos aqui. Acho que, como a gente tem uma audiência que é rotativa, né? A gente falou no começo, a gente pode resumir no fim também, né? Eu acho que o que a gente falou a gente vai ter um consumidor diferente, primeiro em dois aspectos. Um aspecto bem negativo, que é o econômico, né? A gente vai ter um consumidor com muito mais restrições de orçamento, financeiras, e o que eu coloquei que esse consumidor o brasileiro conhece, porque a gente vem de uma série de crises recentes e não que seja bom isso, mas pelo menos a gente conhece um pouco um consumidor brasileiro dentro de um contexto de crise que procura mais do que nunca promoções, fica mais racional, mais sensível a preço, enfim. E tem um outro lado, desculpa. Mais consciente do preço, né? Do custo-benefício, do valor, né? Exatamente. E tem um outro lado, que esse sim é o desconhecido, que a gente explorou muito aqui na live, que é esse novo comportamento pós-Covid-19, que trouxe um monte de mudanças em um curto espaço de tempo, mudanças, a maior parte delas globais, e que a gente tentou organizar algumas delas aqui, que você colocou, né? E eu acho que a gente falou muito do aspecto digital, que a gente deixou claro que transcende a maneira com que ele compra, é a maneira com que ele se comunica, a maneira com que ele trabalha, é a maneira com que ele faz tudo. Então, os canais digitais, os meios digitais vão ter um protagonismo maior aí. O protagonismo da saúde, que a gente colocou, na escolha das marcas, na escolha das lojas, vai ser importante. E há um aumento previsto, né, em consumo de produtos e serviços ligados à saúde. Então, por exemplo, provavelmente depois desse momento, mais gente vai acabar tendo um plano de saúde, né? Lembrando que pouquíssimos brasileiros, só 25% da população brasileira tem plano de saúde. Né? Mas vai ter mais emprego. Tudo bem, mas o orçamento vai ser reorganizado. Eu vou preferir não sair de férias e ter um plano de saúde. Né? Então, há um cuidado maior com saúde. E o terceiro, que a gente explorou, que é a caixa preta, que a gente comentou, é essa nova consciência, né? Que ainda é muito difícil de se entender que consciência nova é, mas que tem um novo modelo mental surgindo, e que as pesquisas estão começando a mostrar aí. Muito bem. É isso aí, revalidando tudo do zero. Como você faz preço, markup, como é que você vai treinar seu colaborador, como é que você vai cuidar do seu colaborador.
E aí, acho que só para a gente fechar, você comentou algumas vezes de mindset, e esse é um tema, inclusive, que hoje eu tive um webinar dentro de um dos meus clientes falando sobre isso, né? Mais do que nunca, a gente precisa desenvolver. A gente tem a gente tem dois mindsets, todo mundo tem, né? O fixo e o de crescimento. O fixo são aquelas coisas onde eu já tenho apegos, enraizado, é muito difícil, eu não aceito esses novos desafios como algo, como uma oportunidade, mas sim como eu não estou apto para isso, eu não vou saber lidar. Então, convite a todo mundo a exercitar o mindset de crescimento, de aprendizagem, onde usar todo esse momento para conhecer, aprofundar esse conhecimento do consumidor, do seu consumidor, para ver o que faz sentido para você na sua jornada e na jornada do teu cliente, que não é commodity, não é qualquer coisa. E aprender todos os dias aí com coisas novas, testando coisas novas para fazer diferente e para ver o que entrega mais valor, né, Edu? É isso aí. Bom, queria deixar, a gente está chegando pertinho do final, para que o Instagram não nos corte, né? Como às vezes tem Da última acontecido, vez então vamos cortou. fazer uma despedida com calma. Primeiro, agradecer a todo mundo que acompanhou a gente, né? Uma audiência bacana, as perguntas. A ideia a gente sempre diz que é uma frase do Mário Sérgio Cortella, conhecimento é feito para a gente melhorar a vida das pessoas e não para a gente humilhá-las, né? Então, eu, com todo o histórico que eu tenho e tive na minha vida acadêmica e de professor, eu tenho tentado, nesse momento, compartilhar o máximo possível as ideias, as informações. Você tem feito muito isso, então, o que a gente pode tem tentado fazer isso. Eu gravei um podcast também essa semana de 15 minutos falando sobre as transformações que eu tenho visto no varejo. Acho que está bacana de acompanhar. Queria agradecer e dizer o seguinte: a gente só está começando a discutir essas mudanças do consumidor no mundo pós-coronavírus. Eu acho que esse vai ser um tema bastante importante, tem muita coisa aparecendo, esse é só o início. Lembrando que como o coronavírus ainda está no meio do processo, provavelmente, a gente ainda não terminou de mudar, né? Talvez parte dessas transformações ainda virão, né? A gente ainda está em quarentena, a gente ainda está em casa, então muitas dessas transformações estão em curso. A gente também não sabe como é que a gente vai reagir a hora que a gente sair para a rua. E que rua é essa, né? Então, tem muita hipótese, tem muita suposição que ninguém sabe. Então, mas eu acho que o problema é esse, a gente tem que começar a discuti-lo e começar a se preparar para sair, para voltar, que é o que todo mundo quer e todo mundo espera. Isso aí, obrigada, gente, show de bola. Muito boa interação aí de todo mundo. Vamos colocar, então, aqui no Stories, ainda fica um dia, 24 horas aí, e a gente vai colocar também no YouTube para quem quiser acompanhar depois, tá bom? Obrigado. Valeu, obrigada, gente. Gratidão a vocês. Boa noite. Até logo.